Eu sei que o livro do profeta Sofonias é mais difícil de encontrar. Você vai descobrir já já que o nome dele significa exatamente isso: o Senhor escondeu. É por isso que você não está conseguindo achar, mas você vai encontrar. Livro do profeta Sofonias, o capítulo 3, a partir do versículo 14. Deu tempo aí de você encontrar? Diz assim: Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Curve a sua cabeça. Senhor Deus dos céus, Pai, nós estamos na Tua presença e nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Como é bom estar na Tua casa, como é bom ouvir a Tua voz. Senhor, eu sou Teu, a igreja é Tua e a palavra é Tua também. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, então fale conosco conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Em tempo, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que tem nos confiado esse trabalho tão importante, tão especial. É sempre uma alegria e um privilégio poder servir esta casa. Louvar ao Senhor pela vida de todos os professores da Escola Bíblica Dominical, aqueles que me antecederam e aqueles que ainda me sucederão. Nós temos tido um trimestre riquíssimo e extremamente abençoado. Louvar a Deus também pela minha família, minha esposa e meu filho, meu pai, que o pastor já apresentou. Também está ali meu pai, meu irmão caçula e minha irmã, e eu quero louvar a Deus pela vida deles. Meu pai tem uma bênção para contar, eu queria contar, mas ele disse que vai vir contar na tarde da bênção. Então eu vou esperar ele contar e depois eu conto também. Deus tem sido muito bom. Queridos, esse trimestre nós estamos falando sobre os profetas menores. E hoje é a aula de número 10. A essa altura, você já sabe que eles não são conhecidos como profetas menores devido à sua estatura e nem tampouco devido à sua relevância. Mas o fato do conteúdo que eles compartilharam, o tamanho da mensagem, isso é o que caracteriza eles como profetas menores, apenas para fim didático, uma vez que os profetas maiores, a extensão do livro, o conteúdo da mensagem é muito maior. Eu queria que você entendesse o cenário antes da gente entrar propriamente para falar de Sofonias. O tópico de número 1 da sua revista, o título é o cenário da mensagem do profeta Sofonias. E diz assim o nosso comentarista: Sofonias profetizou nos dias de Josias. O profeta era do reino do sul e o cenário em que viveu naquela época era de total afastamento de Deus, injustiças, corrupção e o domínio estrangeiro sobre o povo de Deus. Eles foram contaminados em todos os sentidos pelo costume dos povos que oprimiam. 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Sofonias significa Yahvé escondeu, ocultou para proteger, assim como descrito no sentido do Salmo 27, 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então vamos voltar um pouquinho, só para que a gente consiga se situar. Israel se queixa porque começa a se comparar com as nações e os povos vizinhos e pede ao Senhor um rei. Até aquele momento quem governava o povo era o próprio Deus. Samuel ficou chateado, aborrecido. O Senhor vai olhar para Samuel e vai dizer: Samuel, fica tranquilo, porque a rejeição não é contigo, eles estão rejeitando a mim.
A história conta então agora que vai iniciar o período monárquico de Israel. Serão 120 anos do Reino Unido de Israel. 40 anos com Saul reinando, 40 anos com Davi reinando e, por fim, 40 anos com Salomão reinando, totalizando assim os 120 anos. Acontece que Salomão se afastou do Senhor, acontece que Salomão inseriu e incutiu no cenário de Israel a idolatria por conta das mulheres pagãs que trouxeram os seus deuses. A história diz então que o reino de Israel é agora dividido em dois, e vai ficar conhecido como Reino Norte, Israel, Reino Sul, Judá. A história vai apresentar para nós e vai dizer que nenhum dos 19 reis de Israel, Reino Norte, fizeram a vontade de Deus. Nenhum deles atenderam os desígnios e os preceitos do Senhor. Isso vai trazer consequência. Qual, Orlando? Você já ouviu aqui ao longo desse trimestre que agora o Reino Norte será levado cativo pelo Império Assírio, aonde será exterminado. Mas ainda tem o Reino Sul, Judá. E a história apresenta para nós que Judá, também com 19 reis, terá 8 bons reis. 8 reis que andaram de acordo com a vontade do Senhor. Um destes reis e o último bom rei de Judá será citado nessa lição. O nome dele, Josias. A história de Josias é uma história rica, é uma história bonita e de grande importância na história de Jerusalém e de Judá. Por que você está falando de Josias se a lição é de Sofonias? Aqui a gente vai aprender algo lindo e precioso e que remete certamente ao nome do profeta. O Senhor escondeu, o Senhor ocultou para proteger. Antes de falar de Josias, eu queria que você entendesse que Josias tem uma linhagem, ele tem uma ascendência familiar também significativa. O seu bisavô era Ezequias, um rei que fez a vontade do Senhor. O detalhe é que o seu avô era Manassés. Quem era Manassés, Orlando? O pior rei da história de Judá. Manassés era tão ruim, mas tão ruim, que ele ofereceu o próprio filho em sacrifício a um deus pagão. Peraí. Orlando, tu está dizendo que tinha um rei em Judá, que reinou e governou o povo de Deus, que ofereceu um filho em sacrifício a um deus pagão? O nome dele era Manassés. Piora, porque a história conta para nós que Manassés começou a adorar deuses estranhos dentro do templo de Jerusalém. Peraí, eu estou falando que esse rei começou a adorar Moloque, Baal, dentro do templo. Tem mais. A história conta para nós que ele vai chamar as mulheres e vai mandar construir casinhas de costura para esses deuses dentro do templo de Jerusalém. Ele vai governar 55 anos. São 55 anos de idolatria, espalhadas por todo o reino de Judá. São 55 anos que as pessoas que nasceram não têm nenhuma boa referência.
A história vai dizer para nós que agora Manassés será levado cativo, porque com Deus não se brinca. Só que lá no cativeiro, ele lembra que se ele se arrepender, ele pode ser alcançado pela misericórdia de Deus. E aí vai acontecer o que, Orlando? Manassés vai se arrepender. E Deus vai perdoar. Porque o meu Deus é misericordioso. Deixa eu liberar uma primeira palavra profética para você, mãe, para você, pai, que veio a esta casa esta manhã, está orando por alguém que a sociedade inteira está preterindo, porque não vale nada, porque só faz o que não presta. O meu Deus é poderoso para alcançá-lo lá e mudar a vida dele. Só que é claro, meu irmão, que as atitudes de Manassés vão gerar consequências. O negócio estava ruim. O cenário era péssimo. E agora, quem vai governar é Amon, filho de Manassés. E aí, Orlando? O texto diz que Amon seguiu o caminho de seu pai. Foi tão ruim quanto Manassés. Só não foi pior porque ele era tão ruim que o seu staff o assassinaram e ele só governou 2 anos. Mataram o rei e tentavam tomar o trono. Mas peraí, o Senhor havia feito uma promessa para Davi: não vai faltar ninguém para se assentar no trono. Eu vou cuidar. Agora, meu irmão, o texto vai apresentar para nós uma criança, 8 anos de idade. O nome dele? Josias. Com 8 anos de idade, o filho de Amon vai assumir o trono. Com quantos anos, Orlando? 8. Com 8 anos de idade, muita gente aqui estava jogando bolinha de gude, brincando de boneca. Mas Josias estava assumindo o trono. Tinha competência para isso? Não. Mas Deus tinha um propósito para realizar. Ei, você pode estar até olhando para as suas competências e para as suas atribuições. O meu Deus me trouxe a esta casa para te dizer: fica tranquilo, acalma o teu coração. Eu não estou preocupado com as tuas competências e nem com as tuas atribuições. Eu tenho um propósito para realizar através da tua vida e está na hora de começar. Só que com 8 anos de idade, assumiu o trono de um reino destruído e devastado. Não pode ficar pior do que isso. Só que, pasmem, o texto vai contar para nós. Abre a Bíblia aí, já que é a escola bíblica. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 34, o versículo 1 diz assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele tinha 8 anos, assume o trono, e o texto no versículo 2 vai dizer para nós que ele fez o que era reto. Mas ele não tinha referência, Orlando. Manassés, o seu avô, era péssimo.
O seu pai, Amon, era medíocre. Mas o texto diz para nós que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e que andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas peraí, o pai dele era Amon, o bisavô dele era Manassés. Deixa eu contar uma coisa para você, meu irmão. Existem boas e existem más referências. É você quem precisa escolher qual será a tua referência. Mas quer um conselho? Paulo vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A gente fica buscando argumentos, justificativas para os nossos atos ruins. O mundo lá fora é assim. Porque se você olhar para o que acabamos de falar de Manassés e de Amon, o que vamos esperar de Josias? Mais um? Não. O versículo 3 vai dizer assim para nós: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 8º ano, faz a conta comigo, ele começou a reinar com 8. No 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar o Senhor. 16 anos de idade, e ele começa a querer viver uma história nova. Ele começa a querer viver uma história diferente. Deixa eu contar uma coisa para você aqui nessa manhã. Ô meu irmão, ainda dá tempo. Não importa a tua idade, não importa o que você tem para oferecer. Se você veio a esta casa para buscar o Deus Todo-Poderoso, se prepare para viver coisas extraordinárias. O versículo continua e diz que no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Agora ele está com quantos anos, Orlando? 8 mais 12, 20. 20 anos de idade ele começa a purificar a cidade. Ele começa a derrubar os altares que foram levantados para deuses pagãos. Aqui não, aqui na minha cidade a gente só adora o Deus Criador dos céus e da terra. Deixa eu liberar uma palavra profética, porque afinal de contas estamos falando dos profetas. Começa a derrubar os altares que estão erigindo lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu trabalho, porque você foi chamado para ser diferente. Tá bom, Orlando. O texto vai continuar e vai dizer para nós, no versículo 8: e no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e Maceias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Primeiro, ele começou a buscar ao Senhor. Depois, Orlando, depois ele começou a purificar a cidade. E em terceiro lugar, ele mandou reparar a casa do Senhor, que estava abandonada. E é aqui, querido, vai acontecer algo extraordinário. O quê? O versículo de número 14 diz assim: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou
o livro da lei do Senhor, dado pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Espera aí, eu quero que você me empreste a sua atenção. O versículo está dizendo para nós que ele achou o livro da lei. Se ele achou, é porque estava perdido. Só que estava perdido dentro da casa de Deus. Esse aqui é um detalhe que faz toda a diferença. O livro da lei, que nós conhecemos como Pentateuco, estava perdido. Como é que o crente caminha se não for observando a palavra e a lei do Senhor? Não caminha. Como é que nós conquistamos alguma coisa se não observarmos a palavra de Deus? Só que isso é reflexo do estrago de 57 anos, em que o povo era governado por homens que não temiam ao Senhor. Aí agora tem um rei novo, que começou a buscar ao Senhor, mandou purificar a cidade, e agora mandou reparar o templo. Como eu amo a Bíblia, porque Paulo vai dizer que você é o templo de Deus, você é o santuário de Deus. Aí agora tem alguma coisa dentro do templo perdida, porque o evangelista Cristiano já disse aqui: todas as terças-feiras, também às quintas, também aos domingos, nós somos ministrados pelo profeta de Deus, e a palavra do Senhor é liberada nesse altar, e você ouve, ela está aí, mas está perdida em algum lugar, porque você ouviu, mas não guardou. Esta manhã o Senhor te trouxe a esta casa para te dizer: tu veio buscar, eu vou te purificar, e a gente vai reparar o templo. E a primeira coisa que vai acontecer é que você vai achar o livro que está escondido aí dentro. Oh, meu irmão, está na hora de entender que o crente não caminha sem observar a palavra. Acharam um livro e foram correndo contar para o rei: achamos um livro que estava perdido. Que livro? O rei: o livro da lei. E começaram a fazer a leitura para o rei. Começaram a ler o livro para o rei. O texto diz que o rei chorou. O rei começou a entender tudo. Tudo o que, Orlando? Quem sabe a leitura ocorreu ali naquele pedaço de Deuteronômio, que vai dizer: olha, se você ouvir a minha voz e obedecer, eu vou te abençoar tanto, eu vou abrir o céu, eu vou fazer. Só que o capítulo não acaba aí. Só que se você ouvir e não obedecer, você não vai só deixar de ganhar, você também vai sofrer as sanções e as penas pela tua desobediência. Quando o rei ouve aquilo, ele entende tudo. É por isso que a gente está passando por isso. Abandonaram a palavra de Deus. O rei mandou Ilquias e Safã ir consultarem a profetisa. Quando eles chegam em Uda,
Aí tem uma parte linda nesse texto. Versículo 24, do capítulo 34 do segundo livro das Crônicas. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, como o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão, os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tinha uma sentença já dada. E aqui eu preciso lembrar do profeta Sofonias. Havia uma palavra profética já liberada. Eu vou destruir, eu vou punir, eu vou julgar conforme as tuas ações. E agora? Só que alguém achou a palavra. E alguém, ao achar a palavra, decidiu: eu vou viver a palavra. Aí a mensagem que já havia sido liberada não vai ser revogada. Só que peraí, isso aqui é justiça. Alguém decidiu mudar. Alguém decidiu fazer diferente. Então não vai ser agora. A sentença será adiada, porque alguém decidiu fazer diferente. Deixa eu liberar uma palavra para você, porque você decidiu estar aqui nessa manhã, porque você dobrou os teus joelhos às 8 da manhã e orou até às 8h30 por alguém. O meu Deus está dizendo: a sentença será anulada. Ei, o meu Deus está dizendo: porque você decidiu ouvir a minha voz, eu vou mudar essa história. Orlando, mas está. E onde está o Sofonias? O Senhor escondeu. Como assim, Orlando? Quando a gente começa a estudar, o próprio capítulo 1 vai dizer que ele recebeu a mensagem do Senhor no reinado de Josias. Só que, quando a gente estuda alguns comentaristas, eles vão dizer que Sofonias e Jeremias, contemporâneos, serão os profetas que vão anunciar o cativeiro para Judá. Só que lembra que eu disse para vocês que Josias não teve referência em casa. Amon era ruim.
Manassés também. Mas tem alguém que não está aparecendo no cenário, que está em algum lugar anunciando: olha, Deus não está gostando dessas ações que vocês estão realizando. Tinha alguém lá do outro lado dizendo: ei, se vocês não se arrependerem, o castigo virá. E tem um menininho brincando e ouvindo. Ué, o que ele está falando ali? Tem gente que não vai aparecer aqui em cima, não vai empunhar esse microfone, mas a tua mensagem está sendo ouvida lá no teu trabalho. A tua mensagem está sendo ouvida lá na rua que você mora. Tem alguém que está caminhando e cantando: caminhando eu vou para Canaã. E tem alguém ouvindo: onde é que ele está indo? O meu Deus escondeu você. E ele te escondeu tanto que Manassés não te achou, Amon também não te achou, mas Josias te ouviu. E por causa da tua mensagem, as vidas serão transformadas. Quando a gente corre para o livro do profeta Sofonias, dá até medo de ler. É só castigo. Começa o capítulo 1 só com pancada. Mas ele conta por quê. O versículo 12, meu irmão, abre aí de novo em Sofonias, o capítulo 1, o versículo 12. Parece até que ele está falando do nosso período. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. É para refletir agora. A gente está achando que o Senhor está dando de ombros para tudo o que está acontecendo na nossa sociedade. E aí eu e você que somos diferentes, espera aí, estamos agindo igual à nossa sociedade. Não fomos chamados para fazer o mesmo que eles. E não pense no teu coração que o meu Deus não está vendo. Mas a corrupção está aumentando, e ao invés de serem presos, estão enriquecendo. Gente que está usando o altar, ficando rico e depois saindo para falar mal da igreja. E Deus não está vendo? Deus não faz bem, não faz mal. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Os céus passarão e a terra também, mas essa palavra não passará. Ô meu irmão, a principal mensagem de Sofonias é sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor virá. A ministração do profeta para aqueles dias se referia ao cativeiro de Judá.
Mas quando a gente atenta-se para o livro, a gente descobre que trata-se de uma ministração atemporal. O meu Deus está vendo. E Sofonias foi tão feliz que ele não profetiza só para Judá, não. Ele fala dos assírios, ele fala dos filisteus, ele fala dos etíopes. Se não reconhecerem a soberania do Todo-Poderoso, serão punidos. Mas aí ele para. Espera aí. Existe um remanescente. Existe alguém aí que tem um negócio diferente para eles. Aí a gente chega no versículos que lemos. Canta alegremente, ó filha de Sião. Chegamos no capítulo 3. No capítulo 3, a promessa é de restauração para os remanescentes. Lembra daqueles que o salmista vai contar e vai dizer: olha, eles não cantam mais. Eles já penduraram a harpa. Como é que a gente vai cantar? Judá está destruída. Como é que a gente vai cantar? A terra da promessa está devastada. Os muros derrubados. As portas queimadas. E o templo destruído. Como é que a gente vai cantar? É isso que o mundo não entende. Como é que as portas estão fechadas e o crente continua cantando? Como é que as enfermidades estão se espalhando e ceifando tantas vidas, mas a igreja continua adorando? Peraí, como é que essa mãe que está com o filho preso consegue acordar domingo pela manhã e ir para a igreja e entoar louvores ao Senhor? Canta alegremente, ó Sião. Existe uma promessa. Ei, existe uma promessa. O dia do Senhor pode ser de ira para aqueles que não foram alcançados por essa misericórdia, mas você foi alcançado, você foi alcançada, e existe uma promessa: o Senhor virá. E quando a gente lembra que o Senhor virá, a gente fica igual o salmista. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque para mim não importa o que está acontecendo agora. Eu caminho porque existe uma promessa muito maior. Existe uma promessa de restauração. Eu quero só encerrar fazendo a leitura aqui da revista. O tópico 3.2, o parágrafo diz assim: o profeta Sofonias traz uma palavra de esperança, de que ao final, Deus consertará todas as coisas. Quando a justiça está distorcida, quando o certo e o errado parecem ter o mesmo valor, quando os líderes se tornam corruptos e não há em quem confiar, o caminho mais fácil e óbvio parece ser o desânimo. Quando além disso tudo os líderes religiosos falham, é preciso lutar para não permitir que o ceticismo tome conta da fé. Sofonias dá garantia
de que ainda podemos confiar em Deus. Mesmo em dias sombrios, a fé do cristão pode ser um raio de luz para iluminar a vida de outros que estão ao seu redor. Está na revista. Sofonias não aparece tanto assim. Mas apesar de estar escondido, ele será uma influência determinante em uma das maiores reformas da história do povo de Judá. Ele não aparece. E tem um detalhe que muita gente gosta de frisar. Geralmente, os profetas são desprovidos de recursos. Não tem grande poder aquisitivo e nem acesso aos nobres. Aí a gente se detém um pouco a estudar sobre Sofonias, estuda um pouquinho a sua árvore genealógica e descobre que ele tinha ascendência real. Ele convivia, era entre os nobres, era na alta corte. E aí eu vou deixar uma reflexão para você. É mais fácil profetizar e entregar a mensagem de Deus. Detalhe, uma mensagem dura. Quando você não tem relação nenhuma, ou quando você é mais próximo. O Sofonias estava ali. Imagina dizer para os governantes: ei, vocês estão fazendo tudo errado. Mas quem foi chamado como profeta, não importa para quem você tem que falar, importa é a mensagem de quem você está entregando. A gente já aprendeu aqui 9 destes profetas, todos eles com responsabilidade complicada, mas todos eles fizeram o que Deus mandou fazer. Eu encerro dizendo para você nessa manhã: seja Sofonias ou seja Josias, entenda, você foi chamado para um propósito maior do que você. 8 anos de idade, mas ele decidiu ir na contramão da história da sua família. E a história de Josias vai continuar e vai dizer que ele vai celebrar a maior Páscoa da história de Judá, que nem antes e nem depois ninguém celebrou uma Páscoa como Josias. Primeiro ele buscou ao Senhor, purificou a terra, reparou o templo e finalmente chegou a hora de celebrar. Ei, são etapas importantes da nossa jornada: buscar ao Senhor, purificar-se, reparar o templo e celebrar ao Senhor. Hoje nós viemos aqui para celebrar ao Senhor. Então, se você pode, receba o nosso pastor aplaudindo ao Senhor nessa manhã.